Apocalipse, capítulo 7. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Eu vi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados, da tribo de Ruben 12.000 assinalados, da tribo de Gade 12.000 assinalados, da tribo de Aser 12.000 assinalados, da tribo de Naphtali 12.000 assinalados, da tribo de Manassés 12.000 assinalados, da tribo de Simeão 12.000 assinalados, da tribo de Levi 12.000 assinalados, da tribo de Issacar 12.000 assinalados, da tribo de Zebulon 12.000 assinalados, da tribo de José 12.000 assinalados, da tribo de Benjamim 12.000 assinalados. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles.
porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará, ele lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Apocalipse, capítulo 7. Mas Deus pensa nos seus santos sobre a terra, onde, recorde-se, a igreja já não é vista. Pensa neles antes de se desenrolarem as cenas que devem seguir-se, quer se trate dos julgamentos sobre a terra romana, quer das operações especiais do mal. Pensa neles, a fim de os pôr em segurança e de os confirmar para este dia. Em primeiro lugar, capítulo 7, aqueles que formam o número perfeito do remanescente de Israel são confirmados, antes de ser permitido aos instrumentos providenciais dos juízos de Deus entrarem em ação. O número indicado é de 144.000, é igual a 12 vezes 12 vezes 1.000. São guardados em segurança para a bênção segundo os desígnios de Deus e separados para Ele. Não são ainda vistos como gozando já as bênçãos, mas sim guardados para elas. Em seguida, aparece a inumerável multidão daqueles que vêm dos gentios. Devemos notar que não houve precedentemente nenhuma declaração profética quanto à bênção dos que são poupados na grande tribulação, não a tribulação dos 3 anos e meio de Mateus 24, essa refere-se aos judeus, mas a que é mencionada na Epístola à Igreja de Filadélfia. Esta bênção é-nos plenamente revelada neste capítulo, que nos diz também muito distintamente quais são aqueles que nela têm parte. Vemos uma multidão de gentios permanecendo, não em volta do trono, mas sim na sua frente e perante o Cordeiro, sendo a sua justiça reconhecida e eles mesmos vitoriosos. Atribuem a salvação a Deus assim revelado, isto é, a Deus no trono e ao Cordeiro. Pertencem a essas cenas terrestres e não à Igreja. A resposta ao que eles proclamam é dada pelos anjos que estão em volta do trono, dos anciãos e dos animais, formando todos juntos a parte celestial da cena, já em relação com o trono. Os anjos rodeiam os outros que formam o centro, o círculo mais próximo do trono, e perante este está a multidão vestida de branco. Os anjos dão o seu amém e proclamam também os louvores de seu Deus. Tudo isto se refere à multidão vestida de branco e aos anjos, mas somente os primeiros falam do Cordeiro, que é também a sua salvação. A isso os anjos juntam o seu amém e louvam o seu Deus. Antes, tinham dado glória e bênção ao Cordeiro, capítulo 5. Mas compreende-se bem que a salvação que vem do Cordeiro não era a sua própria parte no cântico. Os anciãos e os 4 animais não adoram aqui porque as relações que lhes são próprias são diferentes, e não é delas que se trata aqui. Encontramos essas relações, quando o Apocalipse fala delas, nos capítulos 4 e 5. Ali,
vemos os anciãos assentados em tronos, rodeando o trono de Deus, deitando as suas coroas diante do trono e adorando aquele que vive pelos séculos dos séculos. Dão as razões da sua adoração de harmonia com as relações em que estão colocados. A relação dos anjos é com o seu Deus. A da multidão vestida de branco é com Deus do trono e com o Cordeiro, como tendo direito ao governo e à libertação da terra como coisa atual. Que o Cordeiro seja o Filho, ou mesmo o Deus que criou os anjos, não é aqui a questão. Aqui trata-se de cada classe falando segundo a sua própria relação, de maneira a fazê-la sobressair. Assim, temos os exércitos celestes, os santos glorificados, e a multidão dos que estão vestidos de vestidos brancos, cada uma dessas classes em relação diferente, a primeira e a última em conjunto, e os santos glorificados formando uma classe à parte. Aqui, eles não adoram, mas um dos anciãos, porque eles têm sempre a compreensão dos pensamentos de Deus, explica ao profeta o que é a multidão vestida de branco. Até então ela não formava senão uma parte da revelação profética e não ocupava o lugar próprio da igreja. Meu Senhor, tu o sabes, diz o profeta. O ancião diz-lhe então que são aqueles que tinham vindo da grande tribulação, que tinham permanecido fiéis, e cujos vestidos tinham sido lavados no sangue do Cordeiro. Não são santos da época milenária, quer dizer, nascidos durante esse período e sujeitos, pelo nascimento, à responsabilidade dessa condição, à qual a graça tinha de prover. São purificados e reconhecidos como tal. Têm a consciência disso e alcançaram já a vitória quando os outros começam, de sorte que, já purificados e reconhecidos, estão sempre diante do trono, como sendo uma classe especial, e servem a Deus dia e noite no seu templo. Isto os distingue imediatamente dos adoradores celestes. Para estes, não há nenhum templo. O Senhor, Deus e o Cordeiro são o templo da cidade celeste. Sobre esses, aquele que está sentado no trono arma a sua tenda, como outrora sobre o tabernáculo. Não são como Israel no átrio, ou como as nações no mundo. Eles têm um lugar sacerdotal no templo do mundo. As multidões do templo milenário são adoradores. Estes são sacerdotes, tal como outrora Ana, filha de Fanuel, sempre no templo, tem constantemente acesso junto do trono. Mas gozam também de bênçãos vindas do Cordeiro ao qual, tal como a Deus, atribuem a sua salvação. Ele é o bom pastor, que foi rejeitado. Ele próprio passou pela tribulação, por uma grande tribulação, e ele os apacentará. Não terão mais fome, nem sede, como tantas vezes tiveram. A perseguição e a tribulação já não poderão atingi-los. O Cordeiro, tal como será conhecido nesse tempo de transição, o Cordeiro
que é exaltado no trono, os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida. Não é como para nós a promessa de uma fonte de água jorrando para a vida eterna e correndo exteriormente como um rio, mas serão alimentados, refrescados e perfeitamente guardados pela graça do Cordeiro que eles seguiram. O próprio Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Gozarão de todas as consolações de Deus em compensação das penas porque tiverem passado. Mas as suas bênçãos são consolações e não propriamente a alegria celeste. Formam, assim, uma classe à parte, distinta dos anciãos ou santos celestes, distinta também dos santos do período milenário, que nunca verão a tribulação. Tem, em graça, diante de Deus, uma posição conhecida e determinada. É uma nova revelação relativa àqueles que passam pela grande tribulação. Os 144.000 do capítulo 14 são uma classe análoga, tomada de entre os judeus, saindo da sua tribulação especial. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.